Olá pessoal, começando mais uma live da Fitness Brasil. Hoje, dia de feriado, mas estamos firmes e fortes porque o assunto é super interessante. Oi Vitor, entrou aqui. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos e práticas de uma vida mais saudável. A OMS, gente, muito bem-vindo. Enquanto tá todo mundo entrando, aê, agora deu certo. Tudo bom? Bem-vindos todo mundo que está entrando aqui. Leandro, Miriam, Ulisses. Ulisses, nosso querido, está sempre com a gente. A Joy. Biro Futsal, Chico Ângelo, obrigada, gente, por participar. Oi, Ulisses, boa tarde, gente. Bom feriado, né? Mas hoje o assunto é um pouquinho diferente. A OMS, desde 2018, ela propôs para a próxima década, que era 2020 agora, até 2030, o foco no envelhecimento saudável. Que para a entidade, envelhecer saudavelmente não é a ausência de doenças, mas sim a preservação da capacidade funcional para garantir a independência do indivíduo, para que o indivíduo possa agachar, possa fazer seus movimentos normalmente. Então, o nosso entrevistado de hoje é um médico, geriatra e nutrólogo, Dr. Vitor André Fioravanti. Ele já tem uma experiência, já trabalhou em algumas academias e como médico no SESC, inclusive. Então hoje ele vai falar pra gente um pouquinho sobre comportamentos e práticas para se ter uma vida saudável e envelhecer com mais qualidade de vida. Então vou chamar aqui o Vitor, Dr. Vitor. E aí, enquanto ele aceita, só para a gente ter uma noção, o Brasil tem o 5º lugar no ranking global de sedentarismo. Doutor Vitor, bem-vindo, obrigada pelo feriado estar aqui com a gente hoje. Tudo bem? Bom dia. Bom dia! Doutor Vitor, eu queria antes, da gente começar essa live, que você se apresentasse um pouquinho, porque hoje a gente vai falar sobre longevidade. É um assunto um pouco diferente que a gente vem tratando até aqui, mas que tem tudo a ver com a saúde. Então, pra gente é um prazer ter um médico conversando com a gente. Então, conta um pouquinho da sua carreira para todo mundo te conhecer. Bom, a primeira especialidade eu comecei com medicina de família, né? Então, depois fui seguindo depois fiz geriatria e depois nutrologia, né? E logo desde o início já, na verdade, trabalhava em academias, fazendo exame médico, fazendo uma abordagem mais ampla, né? Sempre pensando na prevenção, né? Então, mesmo nas academias tem um público diverso, como desde criança, adolescente, até como trabalhei numa academia de uma escola, né, de um colégio, então também tinha muitos pais e também os avós das crianças, né, então sempre pensando na prevenção para um envelhecimento mais saudável, né, então sempre pensando nos 3 pilares aí, que eu vou repetir várias vezes, que é sempre na qualidade de sono, na qualidade de vida, e na alimentação mais saudável, né? Perfeito. Interessante que você falou que você trabalhou em academias. Qual que era a função dentro de uma academia? Como que você atuava? Antigamente isso na verdade mudou há algum tempo, mas para qualquer atividade física é necessário um atestado médico, né? Uhum. Então fazia o exame médico das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos e também pedia exames para fazer um acompanhamento, como um check-up, né? Com exames de sangue, com exames de ultrassom, exames cardiológicos, né? Sempre. E continuava seguindo aquele aluno e durante anos em todas as academias que eu sempre trabalhei, né? Então, isso, alguns continuavam comigo até fora das academias, nos consultórios, né? Porque a gente dava aquele feedback, né? Não é só um exame médico com eletro, nossa, então eu mesmo já fazia o teste ergométrico, tinha todo o exame físico,
pedia os exames e aí os pacientes voltavam com os exames, né, solicitados e a gente dava esse seguimento, né? Legal. E vamos falar então sobre longevidade. Qual a melhor definição de longevidade? Acima de tudo, uma qualidade de vida ah, evitando a dependência de filhos, a dependência de cuidadores, né? E lógico, diminuindo a quantidade de remédios hoje em dia, né? Porque fator custo e a própria interação medicamentosa entre os remédios, né? Uhum. Quer dizer, uma vez a gente tem um professor que é o Kenji, ele é da Supercore, se não me engano, e ele comentou que ele fez uma aula, pediu para todo mundo ficar de cócoras, enquanto ele explanava sobre a matéria. E as pessoas não conseguiam ficar de cócoras. E aí ele comentou que o que era interessante é que quando ele foi para Manaus, as pessoas conseguiram, os profissionais da área de educação física, tá? Era um curso para profissionais da área de educação física que a gente fez lá em Salvador. E quando ele chegou lá em Manaus, as pessoas conseguiam ficar. Ele falou, nossa, que interessante, né? E então, por que Manaus ele conseguia? Na época, se eu não me engano, esse curso foi em 2015, então já faz 5 anos atrás. Eu falando assim, há 30 anos atrás, então 35 agora, ainda não existia a privada nos banheiros, né? Em muitas comunidades de Manaus. Então, as pessoas faziam suas necessidades de cócoras. Então, elas tinham, era um hábito primário, né? Você ficar agachado de cócoras. E aí as pessoas tinham mais facilidade por causa disso. E aí a gente foi perdendo essa capacidade funcional, essa capacidade motora, que é o simplesmente agachar, né? Ou ficar de cócoras. Eu achei super interessante, né? Porque a gente realmente vai perdendo pela nossa vida, talvez, né? Principalmente quem mora em cidade grande. Na verdade, a partir dos 30 anos a gente começa a envelhecer, tá? Ai, que triste. Sim, 30, né? Então, existe um termo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Opa, Né? desculpa. Então, para a gente, eu costumo orientar que a geriatria começa com 50, né? Por quê? Para a gente fazer prevenção. Essa perda de massa, hoje em dia tem vários suplementos, mas o principal é sempre, só é possível através de três fatores, né? Ou com musculação, ou com pilates, ou com fisioterapia para os pacientes mais idosos, com 70, 80 anos, né? Com dificuldade de sair de casa, realmente mais dependentes, né? Então, essa sarcopenia é muito perigosa, porque eu costumo já avaliar o paciente antes de entrar no consultório, né? Porque eu vou chamá-lo e aí ele vem andando. Aquele que consegue levantar sem apoio, opa, legal, deve estar se cuidando. Mas aquele que já precisa de apoio dos filhos, dos netos, de algum cuidador para poder levantar, opa, sinal de alerta, porque, opa, provável queda no futuro. Tá? Caramba! Sim, o passinho fica mais curtinho. Né? Então, opa, muitas vezes eu brinco que começa a catar parede, procurar corrimão, procurar braço, isso é perigoso. Então, em linhas gerais, né, os idosos no Brasil, eles têm que se preparar para a longevidade, né? Existe um planejamento de saúde para o envelhecimento? O que eu posso fazer antes de chegar nessa fase que você me falou? Exatamente, né? Voltando, né? Uma coisa que que não é valorizado no Brasil, né? Mas é a qualidade de sono, né? O nível de ansiedade hoje está altíssimo, né? Por causa, inclusive, das redes sociais, né? E eu costumo até perguntar, não é dormir 12 horas, dormir 8 horas, que isso significa um bom sono. Mas se demora para dormir, para conseguir relaxar, ou se fica levantando várias vezes, se fica virando muito na cama. Isso é qualidade de sono, é dormir profundamente. Dormir sem ficar se mexendo, fritando na cama. Porque senão no dia seguinte não vai ter disposição, não vai ter energia, acaba comendo mais carboidrato. Isso está comprovado, se come mais carboidrato no dia seguinte, porque você fica mais ansioso. Sim. Né? E como que eu posso ter uma qualidade de sono melhor, assim? Você como médico, É aí que entra a atividade física, né? Atividade física regular.
Sim, Tá. muitas vezes até oriento, né? Os mais idosos, eles perdem energia depois do almoço, finalzinho da tarde à noite. Então, opa, será que a gente consegue, para conseguir ter um sono mais profundo, fazer uma atividade física no finalzinho da tarde? Tá? Muitas vezes com mais alongamento, ou com yoga, tá? Até com pilates pode ajudar também, porque tem muita respiração, né? Uhum. É, então, isso pode ajudar. Opa, eu brinco, tá? Vai desligando né, a chave geral para conseguir ter um sono mais profundo, né? E sempre pensar dormir à noite, né? Das 22 até as 5, 6 horas da manhã, né? Que isso significa, quando libera a melatonina, né? Que é o nosso hormônio do sono, para a gente ter um sono mais profundo, um sono restaurador, um sono reparador, tá? O Binho até perguntou, antes deixou só Rubens Guimarães Pinheiro. Boa tarde, professor Rubinho de Lavras, Minas. A gente tem, Namastê Flava, yoga também ajuda, com Opa, certeza. Com certeza. O Binho Figueiredo. E o que comer à noite para ter um sono bom? Porque também essa história de exercício, mas também a alimentação também é uma das coisas, né? sim, 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 sim. A alimentação acho que é em torno de 70%, tá? 70%. Lógico, 70%, tá? Porque, Isso é, que eu comi ontem. Já tô pensando que eu comi ontem. mas é mais ou menos isso, porque por isso que eu falei, para a gente pensar em massa muscular, sempre é pensar na proteína, tanto proteína vegetal quanto proteína animal. Por isso está sendo divulgado, inclusive, eu mesmo prescrevo whey protein, isso lógico, de confiança, de qualidade, porque é Uhum. de melhor absorção, né? Então sempre, por exemplo, a gente fala muito da carne vermelha, né? Lógico, a gente sabe que a digestão depois das 6 horas da tarde, né, já está mais lenta. Então sempre Uhum. pensando numa proteína que é o que mata a fome, que dá saciedade, pensando em, por exemplo, ovo, frango, peixe no período da noite, tá? Tá. Porque é isso que, opa, vai manter, né, você satisfeito e você, acima de tudo, né, vai ter, além de para conseguir descansar durante a madrugada, né, é muito importante você pensar em comer proteína, mas fracionadamente durante café da manhã, almoço e janta, né? Essa história de, Perfeito. precisa se alimentar a cada 2, 3 horas, se você comer proteína pelo menos umas 3 vezes, né, isso já ajuda bastante, né? Não adianta você comer só à noite e acaba exagerando, né? O Valdir até fala, né? Como é que é? Valdir, é café da manhã como um rei, almoço, não lembro, Perfeito. como é que era? Café da manhã como um rei, Almoço de café da manhã de rei e de rainha, rei, almoço de príncipe, de princesa, e à noite é mendigo, né? mendigo. Porque o nosso metabolismo está mais lento durante a noite, né? E para quem faz exercício à noite, por exemplo, isso muda a alimentação? Sim, sim, eu mesmo só costumo treinar à noite, né? Pelo menos segunda a sexta, né? Mas lógico que a gente precisa sempre do carboidrato. Isso é discutível, mas o carboidrato, Tá. pelo menos para uma atividade mais anaeróbica de musculação, né? Hoje em dia dá para até fazer aeróbico em jejum, né? Existe também, depois eu posso até comentar sobre o jejum intermitente, mas é muito importante que você precise de carboidrato para você ter uma atividade física acima de 30 minutos, 45, 60 minutos, como são as aulas hoje em dia. Tem muita aula à noite, Uhum. né? Sim. Então, por isso o carboidrato é sempre pré-treino, para você ter Pré-treino. energia para conseguir fazer exercício, tá? E aí, Perfeito. lógico, depois do treino, uma porção de preferência com mais proteínas, né? Perfeito. Alimentação é sempre um assunto super legal, né? Como você é nutrólogo, a gente também pode dar Sim, umas puxadinhas para cá. Mas só para a gente seguir aqui um pouquinho da nossa ordem, nosso roteiro, a gente está falando de envelhecimento, né? É possível envelhecer de forma saudável, como a OMS sugeriu, né? A OMS ela quer. As metas da OMS é combater o sedentarismo no mundo, globalmente, até 2015 em 10% e até 2030 em 15%, né? A média mundial de sedentarismo. E que já é comprovado, né? E aí você pode até falar um pouco mais disso, que muitas das doenças e mortes, 70% pelo que eu li, esse número, 70% das mortes hoje em idosos provém pela falta de exercício físico, que vem de diabetes, cardiovascular, é isso mesmo, né? na verdade,
a síndrome metabólica, né, que aí compreende hipertensão arterial, diabetes, obesidade, né, tem o tabagismo, tem o sedentarismo, né, então são vários fatores associados, como por exemplo, vamos atualizar sobre hoje em dia o coronavírus, né, as mortes, por exemplo, abaixo de 60 anos, né, os não idosos, é por causa da obesidade, disparada obesidade, tá? Olha, Então, o Brasil, hoje em dia, é o país que mais se come açúcar no mundo, tá? Ou seja, onde disparado risco absurdo de diabetes e também de Alzheimer, tá? Porque eu olha. brinco que o açúcar vicia, tá? Então, eu costumo orientar isso desde os, nossa, 20, 30 anos, porque eu cuido, na verdade, de 3 gerações, né? Desde adulto jovem, dos 40, 50 anos e depois dos 70, 80, né? Então, por isso que eu falo muito da geriatria começar com 50 anos, porque já é difícil mudar os hábitos com 50. Com 70, 80 é Mais ainda. raro, muito raro, né? Tá. Então, acima de tudo, a atividade física é fundamental, né? Isso, por isso que tem com os professores de educação física aí, são vários perfis, né? Eu mesmo indico, opa, esse perfil, opa, pro adulto mais jovem, esse perfil pro mais idoso, né? E sempre tá valorizando a qualidade de sono e a alimentação, isso é fundamental, né? Legal. Socorro, você tá aqui. A Socorro, ela é lá de João Pessoa, é uma pessoa super Nossa, querida. Ela falou: só treino à noite, como carboidrato e fumo como morto. Ô, Socorro, como assim você? Não pode. E ela é super ativa, assim, super, né? Pra cima, mas aí, ó, qualidade de vida, ó, Socorro. Então, pra você, essas mensagens aqui. Então vamos lá, se é possível envelhecer de forma saudável, como a MS sugeriu, né? O que o jovem de hoje pode fazer para se programar para uma velhice saudável? Você falou que você atende 3 gerações. Vamos falar do jovem. Tem idade ideal para começar a treinar? Porque eu estava escutando alguém falando, não lembro agora a fonte, mas comentando que para o adulto, né, ele ter esse hábito de esportes e de praticar atividade física, que ele deveria começar na infância, a partir dos 4 anos de idade. Não sei se é isso verdade ou mentira, fatos, mitos ou verdades, mas como que se eu sou mãe, né, o que eu posso fazer para o meu filho se preparar? Então não vou nem falar do jovem, vamos começar da infância. Como que se prepara para esse jovem ter hábitos saudáveis? Isso vem dos pais também, né? sim, Ou não? sim, na verdade, sim. Eu comecei aos 6, tá? Aos 6 que eu me lembro, assim, começar a treinar e fazer atividade física diariamente, tá? E ainda continuo até hoje. Eu brinco que o exercício vicia, né? Até brinco que a gente precisa tentar trocar de vício, né? Para a gente não ter o vício no açúcar, é atividade física. Regular, Uhum. né? Frequente, e sob orientação acima de tudo, né? Isso é fundamental. Né? Em academia mesmo, eu comecei aos 12, né? Então, academia fazendo musculação, lógico, né? Mas isso já mudou muito, né? Há muito tempo. Então, e eu venho passando para os pacientes, né? Tudo que eu tenho aprendido nas academias há mais de 20 anos, né? Então, é o estímulo dos pais. Muitas vezes, né? Estímulo com natação, estímulo com dança, estímulo com atividade aeróbica, como, né, basquete, vôlei, futebol, né? E aí, lógico, cada criança vai, opa, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, e aí você vai dando corda, né? Vai estimulando, né? É, a arte marcial, então, isso é fundamental, né? Hoje em dia, para disciplina, para, né, controlar a ansiedade. Então, os pais, o quanto antes, a partir de 4, 5, eu como treinei muito tempo e era professor de karatê, cheguei a dar aula para criança de 3 anos, 4 anos, né? Uhum. Então, Isso isso é vai influenciar fundamental, o na vida estímulo, adulta? Vai com influenciar. certeza. Isso em relação ao caráter, à disciplina, à concentração, né? Até para os estudos também. Né? Então, como é que eu conseguia estudar de manhã, depois fazia atividade física à tarde e à noite todos os dias? Né? Então, e depois fazia atividade física até durante o cursinho, até durante a medicina, né? Uhum. Então, sempre fiz. Isso é fundamental para você
acima de tudo, para você se alimentar bem, né? Porque quando você está fazendo exercício, isso está comprovado. Nessa época de quarentena agora, está todo mundo comendo muito mais carboidrato, né? É, então, eu mesmo, quando eu faço exercício regularmente, eu acabo comendo menos, né? Você diminui muitas vezes a compulsão, o desejo, a fissura, o desespero pelo carboidrato. Talvez o peso na consciência. Fala, poxa, corri tanto para comer tudo aquilo. Também, também, né? Mas você libera a substância de prazer, né? Endorfina, dopamina, serotonina. Então isso né? Acima de tudo, faz com que você tenha um sono mais profundo. Você vai pesar mais, vai melhorar a sua alimentação também, né? Então, se você não está gastando energia, acaba comendo muito mais em excesso, né? Mais por ansiedade do que por necessidade. O Rubens, que é o de Lavras, de Minas, ele pergunta assim, ó, meu filho tem 7 anos e adora ovo. O que você acha sobre esse alimento desde a infância? Sim, né? O ovo, digamos que seja a proteína mais em conta, né? É mais barato do que frango, peixe, carne, né? Tem o feijão também, mas a gente sabe que a biodisponibilidade do ovo é muito melhor, né? Então, ovo eu costumo orientar para os meus pacientes da geriatria também. Ovo mata a fome, ovo dá saciedade. Então, desde criança, nossa, aproveite, né, o ovo caipira, digamos, um pouquinho superior em termos de qualidade, né? Mas, nossa, aproveite e varie o ovo como preferir, né? Porque o ovo o ovo mata a caipira fome. é melhor do que o ovo branco? Sim, sim. Não E de sabia. preferência, hoje em dia nos mercados tem essa opção daquelas Sim. galinhas criadas, né, que não sejam confinadas, né, não sejam, né, nas gaiolas, né, enjauladas, né. Então essas galinhas criadas sempre mais livres, né, muito melhor, mais saudável. Perfeito. E a gente tem falado muito, até com o professor Mauro Ghisellini, que é um professor queridíssimo nosso, palestrante, autor de vários livros, e a gente tem muitos profissionais da área de educação física né, que seguem a nossa audiência da Fitness Brasil, que nos acompanham. A gente nasceu da educação física, né? E hoje tem esse nicho que você falou de trabalhar com os idosos. Então, muitos dos clientes que antigamente, né, idosos quase não iam nas academias e hoje tem um aumento disso, é perceptível, eu não sei números, mas é perceptível que há um aumento. Você treina com o Valdir, né? Na mesma academia, Sim, né? ele é o meu maior exemplo quando depois de trabalhar o dia inteiro, chego lá, ele está lá suando, Firme e firme e forte. forte. Como é que assim, como eu tô cansado, não vou nem falar nada. Não dá, né? E aí, qual que é a importância desses profissionais da área da saúde que você comentou para o idoso, né? Porque realmente, principalmente, né, a gente está falando muito de aulas ao vivo, até uma dos nossos entrevistados comentou disso, de quando você vai dar uma aula ao vivo, fala, né, para quem que é teu público. Ou, foi Sim, ontem, o Ney falou, fala, gente, essa aula é para quem está iniciante, esse é para idoso, esse é para criança, né? Então, como é sim, que os nossos exato. profissionais podem se preparar, os de educação física, para atender esse público, para melhorar a saúde desse idoso? O que ele tem que se É, preparar? isso é importantíssimo, porque são perfis diferentes, né? Existe o perfil do atleta de musculação, que quer ganhar, né, massa muscular, ou só, né, isometria, que é só manutenção. Existe o perfil do atleta que faz ao ar livre, o perfil do idoso. Então, a gente tem que pensar sempre, o do idoso é mais isometria para manutenção de massa muscular. É muito difícil ganhar massa muscular depois dos 40, né? Quando a gente entra no ENTA aí, tudo fica mais Ah, complicado. meu Deus do céu. Né? Mas é um outro perfil, então a gente não pode exigir, ao mesmo tempo que a gente sempre pensar na frequência, né? E caprichar sempre na alimentação. Né? Isso é fundamental. Por isso é importante o nutricionista, sempre o professor de educação física também, como é que está comendo de proteína, né? Isso é fundamental, né? E hoje em dia essa especialização nos pacientes acima de 50, 60 anos é fundamental. Tem muitas academias aí, né, de baixo custo, que aí eu fico morrendo de medo porque, o idoso vai acabar fazendo exercício errado.
né, sem orientação adequada. Ele fica lá abandonado e aí vai dar lesão de ombro, de joelho, de coluna, e aí eles se ficam desmotivados, porque com uma lesão aí, muitas vezes ou vai para cirurgia, ou vai ter que fazer fisioterapia. Então, essa orientação com os professores é fundamental. Perfeito. A gente até teve também uma live com o Márcio Marega, que ele trabalha no Einstein, e eles têm uma pós-graduação para profissionais de educação física. Ele falou que a maioria, 95% que faz, que é de prevenção em saúde. Então, procurar, né, essas pós-graduações, estudar sobre isso, porque realmente deve ser um atendimento super diferenciado, assim como é com criança, assim como cada nicho, né? Sim, exatamente, né? Tem algumas perguntas, eu vou seguindo aqui algumas perguntas, vou fazendo aqui um mix, né? Porque a gente estava falando do ovo, e olha que interessante que a Rosana Simão escreveu aqui, ó. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado com colesterol e triglicérides alterado, pouco antes da quarentena. Olha só, 10 anos. Daí, então, tenho feito mais ovo, pois adora. Mas tem uma quantidade para ele por dia? É, quando, por exemplo, a gente já vê após os exames laboratoriais, o colesterol é mais, né, disparado relacionado à fritura, né, relacionado a empanado, né, então isso a gente tem que fazer uma restrição alimentar aí. E caprichar no aeróbico, né, o aeróbico que vai diminuir isso aí, né. Com crianças e adolescentes a gente evita a medicação, mas também tem que pesquisar também se não pode ser de origem familiar. Será que os pais, os irmãos, até os avós não têm colesterol alto na família? Ou triglicérides altos, triglicérides por causa de carboidrato, né? Então, muitas vezes são tratamentos diferentes, mas com criança e adolescente a gente tem que incentivar principalmente, mais alimentação adequada, corrigir isso aí quanto antes, e atividade aeróbica. Perfeito. Aí tem a Cariane Almeida. Oi, aqui é de Itajaí, Santa Catarina. Treinar em jejum é saudável? Você falou do jejum intermitente, então se você quiser puxar esse gancho, né, pode já Sim. aproveitar essa pergunta. Sim. O jejum intermitente, aí a gente tem que ver como cada um consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, né? Alguns, por exemplo, não costumam tomar um bom café da manhã, ou muitas vezes é um café da manhã mais deficiente, ou tem facilidade para ficar sem almoçar, ou até a mais comum é sem jantar. Mas o jejum intermitente é só água, né? Café sem açúcar e chá sem açúcar, mas não pode ser chá de fruta, tá? Agora, para você treinar em jejum, seria uma atividade aeróbica, né? Até é possível, mas de curta duração. Tá? Não dá para fazer uma aula de spinning, por exemplo, sem ter comido nenhum tipo de carboidrato 12 horas antes, 15 horas antes. Tá? Não recomendo para musculação, porque senão vai fazer 10, 15 minutos, você vai cansar, não vai ter mais energia. Tá? Então, sempre antes da musculação é importante, carboidrato complexo, que a gente chama, com bastante fibra, porque a fibra faz com que o açúcar seja liberado no organismo, de forma mais gradual, para você ter energia para fazer exercício entre 45 minutos, 60 minutos. Tá. Esses carboidratos complexos, você pode dar algum exemplo? Quais alimentos seriam? Os mais comuns, batata doce, porque é uma batata que tem mais fibra, pão integral, arroz integral, e até banana com aveia, ou qualquer outra fruta que seja mais doce, como mamão, uva, manga, mas sempre com aveia ou chia ou linhaça. Né? Toma cuidado com açaí, que tem um índice glicêmico, tem muito açúcar, e aí coloca granola, que é mais açúcar ainda. E esse açúcar a gente chama vai dar um pico de insulina, então vai liberar o açúcar no sangue muito rápido, e depois de 15, 20 minutos, acabou. Tá? Então, o ideal é que seja sempre a fibra que dá saciedade e ainda por cima vai fazer que o açúcar no sangue seja liberado mais devagarzinho. Perfeito. Ó, temos mais pergunta aqui, ó. Do Rubens. Rubens está super participativo. Rubens, estou gostando de você. Vem sempre aqui para a live da Fitness Brasil para participar. Uma pessoa hipertensa pode tomar, olha só, cloreto de magnésio. É verdade que ele faz bem para a saúde? Isso é muito discutível. Cloreto de magnésio hoje em dia, o magnésio é usado para algumas arritmias hoje em dia,
né? Como tem alguns outros medicamentos mais específicos, tá? E ele faz parte de várias reações químicas no nosso organismo, né? Mas isso é muito discutível hoje em dia, né? Isso ainda, como por exemplo, o suplemento de vitamina C, né? A gente consegue quase todas as vitaminas, os minerais, através da alimentação. Tá? A vitamina D já fica um pouco mais difícil, tá? Normalmente a gente faz um suplemento de vitamina D, vai de acordo com o exame laboratorial e a dosagem para cada um, tá? Mas isso ainda é muito discutível, não há estudos ainda para, opa, será que vale a pena tomar por 1, 2, 3 meses, tá? Mas, por enquanto, não vejo necessidade de tomar de uso contínuo. Perfeito. Mal, Roberto Body Fitness, limão faz bem. Colocou aqui, da Alvorada, ele é de Alvorada, Rio Grande do Sul, personal Roberto Zancan. Banana, aí tem um monte de gente. Qual o mito de tomar limão? Tem gente que fala, né, do limão que ele ajuda a imunidade também, né? A Não só a tomar. vitamina C, mas existe, por exemplo, né, alguns estudos de alcalinizar, digamos, na mudança do pH, né? Porque a nossa saliva, no esôfago, estômago, intestino, tem um pH mais ácido, né? Por isso que muitas vezes o ácido, que eu costumo orientar, as frutas ácidas pode se comer à vontade, né? Como maçã, pera também. Mas porque isso, digamos, seja amigo do mesmo pH. Agora, diferente, por exemplo, das frutas mais doces, né? Que aí, por ter muito açúcar, tem que tomar cuidado, tá? Mas a famosa água com limão de manhã, não vejo problema nenhum, pode tomar. Perfeito, então vamos lá. Gente, vão mandando perguntas, aproveitem, porque nesse momento até de pandemia a gente fica até um pouco receoso às vezes, né? Que você falou, a gente come mais mesmo, e às vezes você vai fazer um exercício em casa, passa. Eu, sim, já tive de exagerar de fazer exercício em casa e cair a imunidade. Aí comecei a tomar o limãozinho de manhã com própolis, com gengibre, para dar uma aumentada e melhorou. Em um dia eu fiquei zerada, assim. Mas a gente, essa época, assim, é uma época que principalmente tem que tomar muito cuidado, né? Com a alimentação, com o exercício, tem um equilíbrio muito forte, né? Entre todas essas Uhum, coisas. O sono, que você comentou. sim. Então, como a área médica enxerga o atendimento multidisciplinar? Então, como com os profissionais da saúde física e os médicos, né? Como que vocês enxergam isso? Essas áreas são complementares? Sim, eu valorizo demais, né? Isso principalmente a gente prescreve muito, né? Não é só o ortopedista, mas o geriatra também, né? Existe a fisioterapia motora, né? A fisioterapia, por exemplo, isso não só para os idosos muitas vezes, né? Hoje em dia, pacientes que faz um movimento repetitivo, né? O famoso LER durante 20, 30 anos, né? Então vai precisar fazer um pouquinho de fisioterapia e depois ir para a musculação, né? Então, tanto educação física, quanto fono, quanto nutricionista, isso é fundamental. Perfeito. Vamos lá, deixa agora mais perguntas aqui. Que exercícios favorecem o idoso para fortalecê-lo durante do Covid? Durante o Covid, né, com as salas de ginásticas fechadas, academias fechadas, então a gente hoje em dia tem várias lives, vários vídeos no YouTube, com aplicativos também, sempre pensar na atividade sempre de peso livre, né, pensando sempre na isometria. Então isso é fundamental para você manutenção de massa magra, né, porque para atividade aeróbica fica um pouco mais restrito, né, mas dá para se fazer alguma coisa, dependendo do espaço que você tem em casa. Mas dá para pensar no famoso agachamento, voltando lá, dá para se fazer sim, lógico, respeitando o limite de cada um. Mas tudo na vida é treino, né? Então, com a frequência, você consegue ir melhorando isso. Perfeito. Ó, a gente tem mais uma pergunta. Deixa eu só ver alguém que viu que os fitoquímicos do limão estão na casca da fruta. Eles são excelentes para colocar em um suco verde. Olha só. Pode até passar uma receita aqui pra gente. Vamos lá. Mas ele não azeda, não? Um suco com a casca do limão? Ou fica mais É, azedinho?
Fica, existe, né, a limonada suíça, por exemplo, você faz com a casca, né? Mas o Só que pessoal aqui no Brasil se enche o leite coloca condensado. leite condensado, aí complica, né? Mas hoje em dia dá para se usar muito gengibre, né? Canela, né? Costumo orientar bastante, que canela ajuda até na prevenção de diabetes, né? O cacau 70%, o curry, né? Que é um temperinho fantástico, antioxidante, o açafrão da terra, né? Então, tem vários alimentos hoje em dia, que a gente, a famosa feira, né, que a gente consegue na feira, no hortifruti, na granja, que são antioxidantes e para melhorar a prevenção de doenças, tá? Perfeito, vamos lá. Tem mais aqui. Do Mário 71 Personal. Para pedalar por 1 hora, o uso de carboidrato como um gel ou maltodextrina ajuda na performance ou não é necessário? Para atividades aeróbicas de longa duração, né, como por exemplo fazer um treino de 5K, né, 5 quilômetros, uma aula de spinning de 45, 60 minutos, sim, pode, é uma opção de você, né, durante o treino, inclusive, você deixar ali do ladinho junto com água ou até isotônico, tá? Mas para você conseguir durar, né, uns 60 minutos de aula aí, tá? Então vale a pena. Perfeito. Então, manda bala aí se for para durar os 60 minutos. A Cacá Mascarenhas. Tirar o glúten. Ah, o glúten se fala muito disso, né? Até pergunta se o glúten é moda ou não é moda. Queria que você falasse sobre isso. Tirar o glúten é aconselhável para quem quer emagrecer? É a pergunta dela. Eu brinco, a dieta do glúten é para entrar no vestido de noiva, né? Então é difícil você manter essa dieta durante muito tempo, né? Aqui no Brasil, você muitas vezes acha que é orgânico e não é. Só tem o selinho lá, né? Você acha que o remedinho lá do posto de saúde é de qualidade? Suspeito, né? Então, é possível se fazer sim, mas tem que pesquisar bastante, né? Porque até as farinhas, farinha de trigo integral, será que é 100% integral? Né? Muitas vezes não dá para confiar, né? Nas padarias não tem dois fornos, né? Farinha de trigo branca e farinha de trigo integral. É tudo sempre misturado, é complicado. E o glúten também, se você vai substituir por farinha de arroz, então, ela tem alto índice glicêmico, né? Ou não? Se você, como é, Por porque exemplo, assim, esse negócio de existem. emagrecer, eu não sei se ajuda a emagrecer a dieta sem É glúten. possível, sim, né? Como, por exemplo, tem outros tipos de farinha, de amêndoa, de nozes, né? De coco. ah, por exemplo, como tem esses leites, né? De soja, mas fora o leite de vaca, todos os outros leites, né? Tem muito mais açúcar, inclusive, e pouquíssima proteína. Então, a Hum. dica que eu dou é sempre tentar fazer em casa, né? Aprende a fazer em casa, que é muito mais Fazer saudável do leite em que casa? comprar. Sim, tem inúmeras É, opções hoje em dia para você fazer em casa, né? De caramba. amêndoa, de nozes, de coco, de soja, né? É muito mais saudável do que comprar já pronto, que tem muito mais conservantes, edulcorantes e mais açúcar também. Nossa, agora você falou do leite, né? Era uma coisa assim que todo mundo fala, ah, o leite se não é bom, não é bom para a saúde. É verdade isso? O leite não é bom para a saúde? O leite era, digamos assim, mais saudável quando era de garrafa, né? Mas agora, Aquele saquinho, lembra aqueles saquinhos que de vendiam assim? saquinho, aí já começou a perder a qualidade, né? Porque aí duravam 2 dias, né? 2 dias. É. Mas por aí. Mas agora com essa embalagem Tetra Pak, né? Dura 6 meses, meu Deus, né? Isso é complicado. Na verdade, a gente precisa do cálcio até os 18 anos, enquanto a gente está crescendo, tá? Então aí sim, crianças e adolescentes precisam de cálcio, tá? Parou de crescer, a gente já pode diminuir bastante essa ingestão de leite, né? Porque, opa, os iogurtes hoje em dia, ah, os leites, tem muito açúcar e muita gordura, tá? Então a gente tem que pensar em outras fontes de cálcio para a gente ingerir, né, adequadamente de acordo com a idade, né? E, lógico, os idosos a partir de 50 anos já é possível fazer a densitometria óssea, que aí a gente precisa ver se precisa fazer uma reposição via oral de cálcio com vitamina D. Tem que ter sempre os dois juntos, cálcio com vitamina D na mesma cápsula.
Olha, que interessante. Dizem que agora com a quarentena, né, as pessoas não estão pegando muito sol, né? E Sim. sol é uma coisa que ajuda, né, na produção da vitamina D e principalmente até no sono, né? O sol, dizem, agora mitos, verdades ou mitos, o sol ajuda também no sono, doutor? Sim, na verdade, isso está comprovado lá na Escandinávia, na Islândia, nos países onde se tem menos sol, né, de acordo com as estações de ano, tem muito mais depressão e um índice maior de suicídio também, tá? Então, na verdade, eu recomendo o solzinho aí antes das 10, depois das 4, mas mais os membros, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. Agora, ficar tomando sol no rosto, opa, isso acelera o envelhecimento celular e risco também de lesões de pele. Tá? Então, mas é muito difícil a gente conseguir o suficiente de vitamina D só através da exposição solar. É por isso que é importante sempre fazer essa pesquisa com os exames de sangue de vitamina D. É verdade, eu tenho uma amiga que ela, assim como eu, a gente aluga casa na praia, ela surfa também, e ela é assim, a gente brinca que ela é preta, e ela fala assim, eu fui fazer exame de vitamina D e deu baixo. Como assim? Ela falou, doutora, olha a minha cor. Então, quer dizer, é uma vitamina difícil, né? De você. Que eu vejo assim, a gente, né, que tem uma turma que anda na praia, que toma sol, e mesmo assim dá vitamina D baixa. E de um monte de gente, a minha, dela, de um monte de gente deu baixa. Sim, eu pesquiso desde adolescente, desde os 12 anos, né, que eu atendo, pesquiso e peço, né, e prefiro fazer uma reposição todos os dias, né, dependendo do valor do exame, faço a reposição, eu mesmo tomo vitamina D todos os dias, tá? Então, isso muitas vezes não consegue tomar sozinho, né? Eu não consigo, sair de manhã, só volto à noite. Então, impossível ficar tomando sol. Então, com a vitamina D e mantendo sempre a nível acima de 30, é o ideal. Isso já ajuda em prevenção da falta de vitamina D. Ela é envolvida em várias outras doenças também. Interessante. Ó, o Rubens falou que a Cacá é a esposa dele. Estão em família assistindo. Que legal. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Faço leite em casa sempre. Olha, gente, eu nem sabia que dá pra fazer leite em casa. Agora eu já tô. Existe o Wanderson. O Wanderson também. Um beijo. O Wanderson tá sempre com a gente. O Wanderson Adorno. Existem alimentos muito mais ricos em nutrientes que o leite possui. Muito mais saudável. O leite desnatado junto com o whey. E aí? O desnatado é muito aguado, né? Na verdade, o semi hoje em dia desnatado já é uma boa opção, e sempre de preferência o zero lactose, porque tem menos açúcar, muita gente, é comum, a partir dos 30, 40 anos, tem muita queixa de refluxo. Isso, uma das maiores causas é o leite. Tá? Então, sempre o zero lactose, porque tem menos açúcar, menos empachamento, menos barriga estufada, menos barriga fofa, tá? Então a gente começa a ter uma certa intolerância ao leite a partir dos 30 anos, isso é muito comum. Que é difícil tirar dos meus pacientes acima de 60, 70 anos, é muito difícil tirar esse leite, porque não é o mesmo leite que eles tomavam de garrafa há 30 anos atrás. Né? É verdade. Aqui tem várias. Olha só, CWB Fit Team, deve ser Curitiba Fit Team, né? Meu médico disse para tomar 10 minutos de sol na área do colo, peitoral. Aí tem aqui. A 741 Neide perguntou: óleo de coco é prejudicial? Não, na verdade tem várias opções. O coco é fantástico, mas dá sempre por preferência para o coco in natura, né? Porque hoje em dia está sendo muito divulgado tudo que é óleo de coco, tem até no Bulletproof, né? Como pré-treino, tá? Mas sempre dá preferência para fruta in natura. Por exemplo, quando se faz um suco, acaba se ingerindo muito mais açúcar que você usa 2, 3, 4 laranjas para fazer um copo, né? Quando você ingere a laranja, uma, duas laranjas. Então, quando você faz um suco, você acaba ingerindo muito mais açúcar, tá? Então, sempre a ingestão de fruta in natura, que você conseguir comer com casca, por exemplo, até uva, né, maçã, pera, onde mais Melhor. tem as vitaminas é na casca, sim. Perfeito. Bom, pessoal, aqui acho que eu respondi todas as perguntas de todo mundo. E aí eu acho que é legal a gente
tá caminhando para 12 minutos finais da nossa live e a gente fazer fazendo um resumão assim do que a gente conversou agora, né? Que a ideia é comportamentos e hábitos para ter uma vida saudável. A gente falou da alimentação, então vou fazer um resumo, um apanhado de tudo, né? A alimentação, ela é importante sim, e aí no seu resumo da alimentação, como que as pessoas têm que enxergar a alimentação? Alimentação desde como criança, né? Eu brinco que quando era criança tomava a gemada, né? E hoje em dia se dá Gemada, Toddy, se dá Nescau, né? sim. Então, tá sempre pensando na ingestão de proteína e o carboidrato, de preferência antes do exercício, né? E acima de tudo, a nutricionista pode ajudar bastante para todos os perfis, como criança, como adulto, como acima de 30 anos, né? Para quem faz. E o nível de atividade física também, isso é fundamental, né? Tanto para os pacientes, os alunos de academia, como os idosos, como as crianças. Então, para cada idade existe uma orientação adequada para a atividade física. Perfeito. O Valdir, a sua pergunta a gente já respondeu na live. Então, depois que o Valdir perguntou como o professor de educação física pode se especializar para trabalhar com idoso, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Então, para te não ser repetitivo, depois, Valdir, eu te conto o que o Dr. Vitor falou. Dr. Vitor, de mensagem final, deixa eu só fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Qual a diferença de um nutricionista para um nutrólogo? Quando eu devo procurar um nutricionista? Quando eu devo procurar um nutrólogo? O nutricionista, na verdade, ele não pode prescrever nenhum medicamento, tá? Ele pode montar um cardápio, né, e te orientar direitinho, fazer algumas substituições se você tiver alguma intolerância, como tem intolerância à lactose, como ao glúten, como existem alguns pacientes que, né, por exemplo, após cirurgia bariátrica, nutricionistas especializados em diabetes, em hipertensão. O nutrólogo já pode prescrever suplementos, né, como eu faço, tem suplemento para os atletas de alta performance, como para os idosos, né, como para adultos jovens, suplemento, por exemplo, é a vitamina D, tá? Então, o nutrólogo já pode prescrever Opa, cortou aqui adequado. a conexão. Voltou. Então, você falou que o nutrólogo pode prescrever como a vitamina D, e aí cortou. Exato, e pedir exames, né, e fazer um acompanhamento para sempre, né? Nutrólogo, então, hoje em dia, o nutrólogo está sendo muito procurado para tratar a obesidade, né? E o endocrinologista, que é uma outra especialidade, está tratando mais da tireoide e diabetes. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que surgiu do Daniel. O Daniel também sempre está aqui com a gente. É Daniel 20120, né? O Instagram dele. Ele fala assim: musculação pode evitar reposição de cálcio? A gente só faz reposição de cálcio se a gente tiver uma alteração no exame de densitometria óssea, tá? Então tem a osteopenia, que é o primeiro estágio, e o segundo estágio mais grave é a osteoporose, tá? Mas o cálcio a gente consegue o suficiente através da alimentação, tá? Através de alimentos como verduras, legumes, frutas, tá? Então a reposição de cálcio só após essa alteração desse exame. Tá? Isso a partir dos 50 anos, tá? Perfeito, Daniel. Respondeu aí para você? Bom, eu queria deixar a sua mensagem final aí, se você quiser deixar para a gente resumir a nossa live, o que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas terem mais comportamentos e hábitos saudáveis. E a gente vai indo para o fim da nossa entrevista. Acima de tudo, acho que a gente tem que pensar sempre nos três pilares, como eu falei logo no início, né? A qualidade de sono, qualidade de uma atividade física sob orientação, isso é fundamental, né? Tem que ter orientação de um profissional habilitado, tá? Tanto para cada perfil, para cada
tanto idoso, quanto criança, quanto adulto, jovem, tá? E a alimentação mais saudável, tá? Então isso é fundamental para com essas três aí a gente consegue pensar em prevenção de Alzheimer, prevenção de diabetes, de obesidade, de hipertensão, de queda, tá? E evitar essa, acima de tudo, a dependência, né, de cuidadores, de filhos, de netos, né? Porque a gente perder essa independência motora, né, isso é grave. Acho que quando a gente pensar em tanto na prática de atividade física quanto alimentação saudável, quando você pensa em alimentação é comer menos industrializados, né? Pensar mais nessas coisas em natura, que aí a gente vai ter certeza que a gente está comendo bem, né? Apesar que existem os agrotóxicos, existe, né? A gente está falando do ovo, né? Você comentou, tem criações do ovo, já ovos mais que galinhas que ovos mais soltos, galinhas, né? Mais soltas, então é sempre buscar ler, né? E tentar, acho que para essa alimentação mais saudável mesmo, né? Sim, sim, isso é fundamental. Né? Eu brinco, muitas vezes alguns pacientes vêm, mas eu não como muito. O complicado não é comer muito, comer pouco, é comer errado. Né? Então tem que ter sempre qualidade. Né? Para ter uma boa qualidade de vida, é qualidade de comida, qualidade de sono e uma orientação adequada de atividade física. Tá? Então, alguns pacientes vêm comentando que, os professores vêm passando algum suplemento. Até o whey protein hoje em dia tem que tomar cuidado. De 10, só 2 ou 3 são confiáveis, né? Então tem o whey protein de ervilha, de soja, né, isolado. Tá? Então a gente tem que pensar também no custo-benefício e para cada perfil também. Né? Sim, com certeza. Bom, doutor Vitor, eu quero te agradecer muito a tua presença, o feriado, que a gente fez uma live aí nesse feriado, mas que nem parece feriado, né? Porque a gente fica um pouco vivendo tudo igual. E é muito importante esse assunto, a Fitness Brasil tem trazido muito esses assuntos sobre como a OMS, né, ela incentiva empresas realmente a trazerem essas informações para a população em geral. Então você foi um grande conteúdo para a gente hoje aqui. Quero te agradecer imensamente em nome meu, do Valdir. Valdir está escrevendo aqui, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. E estou disponível, estou à disposição aí, estou atendendo na clínica Caposielli, no Campo Belo, e na clínica Via, que fica lá no Portal do Morumbi. Né? Então, tenho os telefones, WhatsApp, então estou à disposição. Legal, obrigada. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigado, até mais. Rubens, obrigada pessoal. Amanhã a gente tem uma live também super especial. A gente vai falar sobre o conceito de saúde, sobre um ponto de vista de uma pessoa da área da publicidade e do marketing, que é Walter Longo. Então amanhã a gente tem a presença de Walter Longo com a gente ao meio-dia. Não percam, assistam, porque vai ser interessante, tá bom? Então, até amanhã, meio-dia, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal do Instagram.